Bom dia a todos, a todas. Quero começar aqui agradecendo ao gentil convite do Leandro de estar aqui com vocês nesse momento, né? Bom, o Leandro me pediu que contasse, né, um pouco dessa trajetória já longa, né, que nós temos empreendido aqui na casa, no sentido de aprimorar, né, de qualificar o atendimento prestado ao público, né, e de buscar formas de potencializar esse relacionamento, né, da sociedade com o poder legislativo. Bom, eu vou começar isso um pouquinho antes, em 2007, quando nós fomos chamados por meio da Câmara de Gestão Integrada a identificar essas interfaces da Assembleia, mais particularmente da administração. Eu sei que o volume maior de interações se dá nos gabinetes parlamentares, mas nesse momento nós fomos chamados a observar essas interfaces institucionais que estavam ali na administração e que tem essa característica de ter um contato frequente, contínuo com a população, né, com os cidadãos. E aí nós identificamos essas áreas, são várias dentro da casa, né? Vou citar aqui algumas, né? O PROCON, a Escola do Legislativo, a área cultural, a área da gerência de documentação e informação, ali tanto na biblioteca quanto na área que responde dúvidas sobre projetos em tramitação e legislação. E claro, o CAC, né? Que é essa área, essa interface institucional, né, oficial da casa com o cidadão. Nós fomos observar e ver como que essas áreas estavam respondendo a perguntas, a questões que eram trazidas ali cotidianamente à casa, né? E nós vimos que era preciso sim estabelecer de forma mais clara as atribuições de cada uma dessas áreas, sobre quais assuntos elas deveriam responder, né? Se chegasse alguma questão que extrapolasse essa atribuição, como ela deveria encaminhar isso à área competente, quais os prazos deveriam ser fixados, né? Criar padrões, inclusive no modo de construir o texto. Nós, inclusive, lançamos um manual de redação de e-mails institucionais, em que todas essas regras de como chamar o cidadão, né, de como se referenciar a ele, de como colocar anexos na mensagem, enfim, todo um cuidado, uma padronização para que a gente tivesse uma boa entrega, uma entrega tempestiva, uma entrega de qualidade. E já ali naquele momento, em 2007, nós vimos a necessidade pela quantidade de interfaces, né, e pela pluralidade de assuntos sobre os quais a Assembleia responde, né, que nós precisávamos de uma plataforma informatizada, né, que pudesse integrar de forma facilitada e que pudesse dar condições mais efetivas para o controle e a gestão desse processo. Foi quando foi criado pela área de tecnologia da casa, de tecnologia e informação da casa, o Sistema de Interação com o Cidadão, o SIC, que é um sistema muito importante, que vem sendo desde 2000, ele foi instalado, foi desenvolvido em 2007, passou a operar em 2008, final de 2008, né, e que é a base mesmo utilizada por todas essas áreas de atendimento da administração para poder gerir as suas demandas, os seus pedidos de informação encaminhados, né, pelos cidadãos. Bom, nós já tínhamos esse sistema estabelecido, essas áreas já estavam conversando, nós tínhamos esse sistema de dados, mas era preciso fazer mais, né? Era preciso estabelecer outros parâmetros que pudessem tornar esse esforço ainda mais organizado, ainda mais efetivo. Foi quando foi criado o projeto na primeira carteira do direcionamento, o Fale com a Assembleia. E é interessante porque desde aquele momento estava muito claro, e isso depois as pesquisas foram confirmando, né? Pesquisas que nós fizemos posteriormente, o valor que o cidadão atribui a um bom atendimento, né? Ele tem uma expectativa. Quando você entrega um bom atendimento, isso tem um peso muito grande no valor que aquele cidadão, cidadã vai atribuir à nossa instituição.
Então, esse projeto Fale com a Assembleia, eu vou destacar 3 ações, talvez 4, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre elas. A primeira foi a que cuidou do saneamento das bases de dados da Assembleia, particularmente, especificamente, as bases de pessoas físicas. Nós tínhamos e temos, né, um volume considerável de dados armazenados em diversos sistemas da casa, dados de pessoas físicas. Nós precisávamos saber como estavam esses dados, né, qual a condição deles em termos de informação. Eles estão completos, estão incompletos, estão atualizados, estão desatualizados, estão replicados. Então, nós precisávamos sanear essa base. E para isso foi criado um sistema, que era uma outra ação desse projeto, que tinha o objetivo de viabilizar um registro único. O que é isso? Eu, por exemplo, Daniela, posso ter participado de um curso na escola, ter sido convidada para uma reunião de comissão, ter enviado uma pergunta para o CAC, ter interagido com a ouvidoria, ter enviado uma dúvida para o PROCON. E aí, como que estão esses dados meus? Um pode estar numa Daniela Menezes, um pode estar com o endereço da Assembleia, um com o endereço da minha casa. Então, a gente precisava fazer com que esses vários sistemas que estavam nas áreas, né, conversassem, né, e que houvesse uma possibilidade de integrar num registro único. Esse era o nosso objetivo, a nossa meta. E para isso, de novo, a área de tecnologia e informação da casa criou um outro sistema, que é o Sistema de Manutenção de Dados do Cidadão, o SMC, que me desculpem os especialistas da área, eu vou usar um termo leigo aqui, é como se fosse um metasistema, né? Ele não exclui a existência desses sistemas específicos, mas ele permite que esse sistema aqui visualize esses dados e possa, a partir de uma área que está localizada ali na gerência de relações institucionais, né, que é o cadastro institucional, possa juntar esses dados, observar, evitar duplicidades, consolidar a partir, claro, de diretrizes bem cuidadosas para que a gente não fizesse uma sobreposição equivocada de dados. Enfim, então aí já foram 2 entregas importantíssimas, né? Tanto a criação do SMC, que permite essa integração dessas bases de dados, quanto o trabalho em si feito lá pelos servidores de buscar, por meio desses recursos tecnológicos, comparar esses registros e unificá-los com bastante segurança. Uma outra ação desse projeto Fale com a Assembleia, importantíssima, foi a criação de um indicador de qualidade do atendimento. Nós sabemos que o atendimento, ele é um momento que precisa ser continuamente observado, né? Nós precisamos manter o cuidado com esse processo, com a forma como se dá esse processo. E para isso a gente precisa observar como essa entrega está se dando, né? Em que condições. Nós criamos, a partir de uma metodologia desenvolvida no próprio projeto, um indicador de qualidade em que dimensões fundamentais do atendimento, como confiabilidade, responsividade, empatia, segurança, tangibilidade, pudessem ser medidas em cada uma dessas interfaces do Fale com a Assembleia e que gerasse um indicador comum, né? Uma outra ação também, parte desse projeto Fale com a Assembleia e que se tornou uma ação perene, né, um programa, foi voltado para criar parâmetros tanto de valorização daquele que presta o atendimento, né, do servidor que está prestando atendimento, que é alguém fundamental, né, dentro da instituição, e também criar qualificação, né, permanente para que esse corpo técnico que está ali interagindo se mantenha atualizado, né? A gente sabe que pode ter também a troca de servidores ali na interface, então a gente manter sempre esse corpo atualizado, né? Essas pessoas
com conhecimento técnico para exercer bem essa entrega, né? Então nós temos o programa Atende Bem, com cursos, tanto cursos presenciais quanto à distância ou híbridos, né? Acredito que muitos aqui já têm inclusive participado de algum desses cursos do Atende Bem. E uma outra ação também que resultou desse projeto Fale com a Assembleia foi a criação do Comitê do Cadastro Institucional, reunindo representantes dessas principais interfaces de atendimento ao público da Assembleia, né? Dessas principais áreas que coletam, né? e cuidam de dados de cidadãos, né? E de instituições. Nós criamos esse comitê para que fossem ali estabelecidas diretrizes, padrões, né? Que pudessem ser cumpridos e observados pelas diversas áreas. Foi aí, por exemplo, que nós definimos como diretriz a forma como nós deveríamos manter o sigilo das informações que nós tínhamos nos nossos bancos de dados. Então, por exemplo, dados de pessoas físicas. Ali tinha uma diretriz clara que esses dados de pessoas físicas estavam resguardados pela privacidade desses dados, ou seja, esses dados somente poderiam ser utilizados para aquela interação para a qual eles foram fornecidos. Caso eles fossem utilizados para outros momentos, em outros momentos, isso deveria ter uma licença, uma autorização expressa dada pelo cidadão, pela cidadã que interagiu conosco. Então a gente observa isso, né? Que desde esse momento, esse cuidado com o dado de pessoa física. Aí nós vamos avançar no tempo, lá para 2017, quando nós tivemos o projeto Banco de Relacionamento com o Cidadão. E aí eu vou pedir licença também para fazer referência a um outro projeto estratégico, também eu tive a alegria mesmo de ser a gestora, né? A gestora executiva, que foi o do Planejamento Estratégico de Comunicação, que resultou na Política de Comunicação Institucional da Assembleia. E nesse projeto nós já tínhamos colocado como eixo fundamental desse projeto, né, como paradigma fundamental da política de comunicação, a busca do relacionamento, que inclusive está expresso na nossa visão institucional, né, ser reconhecida como poder e a voz do cidadão. Então, o reconhecimento pressupõe um relacionamento, né, o diálogo com o outro. E lá na política, nós já colocávamos lá a necessidade de, para construir esse relacionamento, pensar em públicos, né? Públicos com os quais a instituição se relaciona de forma continuada. E aí, como estabelecer esse relacionamento? Nós sabíamos que nós tínhamos uma base de dados de pessoa física muito significativa, mas que nós não poderíamos utilizá-la. Por quê? Porque nós não tínhamos, em grande medida, licença para utilizar esses dados de pessoa física. Então, o projeto estratégico Banco de Relacionamento com o Cidadão, ele teve o objetivo de criar condições para que nós pudéssemos utilizar esses dados de pessoas dentro dos padrões necessários do cuidado, do respeito à privacidade de cada um. Então foram feitos vários aprimoramentos que deram ao cidadão a condição de gerir as suas licenças, né? De dizer qual que é o limite que eu quero me relacionar com a Assembleia, em que eu autorizo, para quais ações eu autorizo a Assembleia a se relacionar comigo. E é isso, o nosso ponto de partida é o portal da Assembleia, né? Então a pessoa, ela cria um cadastro ali no portal. A gente sabe que hoje as pessoas já têm um acesso muito importante, né, à internet, muito significativo, melhor dizendo. E aí, para que isso pudesse dar da forma mais desembaraçada possível, nesse projeto nós permitimos o cadastro por meio do login social, né, via redes sociais, Facebook e outras, né, Google, etc., para facilitar, né,
porque nós não queríamos também criar uma coisa difícil que a pessoa já desanimasse de pronto, não. Então vamos facilitar que a pessoa crie seu cadastro na Assembleia, né? E aí, uma vez logada, essa pessoa tem uma área específica, uma área do usuário, e ali tem todos os dados dela, tem todo o histórico de relacionamento dela com a casa. Ela pode, por exemplo, emitir certificados de eventos que ela já participou, né? Inclusive, nesse projeto, nós desenvolvemos uma tecnologia que permite uma assinatura digital que dá valor legal àquele documento, por exemplo, esses certificados. A pessoa também, lá nessa área do usuário, ela pode retirar, né, imprimir as suas certidões de comparecimento à Assembleia. Isso é muito importante, por exemplo, para representantes municipais que continuamente vêm à casa. Então, uma vez tendo passado pelo controle de acesso, a pessoa pode ir lá e solicitar a sua certidão de comparecimento, né? Nós fizemos ali também todas as assinaturas que essa pessoa já estabeleceu com produtos da casa, né? Por exemplo, boletins específicos, acompanhamento de um determinado projeto de lei, de tramitação de determinado projeto de lei. Ela vai ali, ela vê quais são suas assinaturas, se ela assina o boletim do SEAC, vai estar lá, e ela pode a qualquer momento modificar. Não quero mais seguir esse determinado projeto. Ela vai lá e tira aquele determinado projeto, né? Então isso deu à pessoa a oportunidade de inclusive atualizar seus dados cadastrais. O meu endereço já não é mais esse. Ela pode solicitar a atualização desse endereço. E para nós que estamos aqui querendo nos relacionar com eles, nós também colocamos formas de nos permitir esse tipo de atuação, né, fora daquele momento específico para o qual ele forneceu o dado. Então, se a pessoa nos autoriza a relacionar com ela sobre determinado assunto, nós temos como, por exemplo, se ela autorizou, se ela diz que tem interesse por meio ambiente, nos autorizou a comunicar com ela a partir desse campo temático, se vai ter, por exemplo, um ciclo de debates, ou um seminário, ou agora, por exemplo, vamos ter, né, o Parlamento Jovem sobre meio ambiente, nós podemos enviar informação para ela sobre isso, né, sobre decisões da Comissão de Meio Ambiente, que tem impacto ali importante. Então, quer dizer, isso cria condições da gente ampliar o nosso escopo de interação, né, uma vez que nós fomos autorizados pelo cidadão. E também, né, isso é importante, quando a pessoa preenche o cadastro inteiro, né, e ali ela diz mais sobre si, né, sobre seus campos de atuação, seus campos de interesse, nos dá informações em que nós podemos saber mais sobre esse cidadão, né? Isso dá à casa um conhecimento maior, né, sobre com quem ela se relaciona, né? Como ela pode aprimorar esse relacionamento. Então é algo que soma para os dois lados. Ao mesmo tempo que o cidadão ele tem mais controle sobre os dados dele, sobre o campo real de interesse dele, né? A Assembleia, de forma adequada, né, tem condições de conhecer melhor e interagir melhor com os seus públicos. Então, assim, isso demonstra que ao longo desse tempo, né, a gente vem buscando construir essa infraestrutura de dados, sempre com esse respeito à privacidade, à individualidade, né, do cidadão, entendendo que uma vez a Assembleia dando condições, né, para melhor relacionamento, melhor ela realiza o seu objetivo, os seus objetivos finalísticos, né, de legislar, fiscalizar, representar, manter-se aí porosa, aberta, né, durante esse processo de construção, né, de uma casa democrática. Muito obrigada, um grande abraço.